Povo, seguinte, ó. Cálcio é um dos elementos principais da estrutura óssea dos seres humanos. Uma doença muito comum em pessoas idosas, principalmente em mulheres após a menopausa, é a osteoporose, que consiste na desmineralização óssea, causada pela perda de cálcio mais 2, provocando fraturas frequentes e encurvamento da coluna vertebral. Uma das formas utilizadas pelos médicos para estudar a osteoporose consiste em administrar aos pacientes uma dieta contendo sais de estrôncio e acompanhar a taxa de absorção do mesmo pelo organismo. O estrôncio tem capacidade de substituir o cálcio em seus compostos. A partir da estrutura atômica dos dois elementos, explique por que o estrôncio pode ser utilizado no lugar do cálcio. Galera, não é só o estrôncio que pode ser utilizado no lugar do cálcio. Eu posso utilizar magnésio, eu posso utilizar berílio, posso utilizar bário, rádio. Por quê? Porque eles pertencem à mesma família. E pertencendo à mesma família, eles têm características parecidas, tanto químicas quanto físicas, né? Alguns elementos vão ter mais características químicas, outros vão ter mais físicas, mas existe uma certa similaridade química e física, tudo bem? Alguns mais químicos, outros mais físicos, mas existe. E aí o que acontece? No caso, a gente diz que substituir um elemento em um composto químico é uma característica química. Por que acontece essa similaridade aqui? Por causa da valência. Todo mundo da família 2A tem a mesma valência, que é a valência 2. Ou seja, eu posso substituir o cálcio não só por elementos que são da mesma família, mas por outros elementos que também têm uma mesma valência 2. Por exemplo, posso substituir por ferro, posso substituir por zinco, cádmio, platina, porque esses são elementos que também têm valência 2. Então, poderia substituir aí o cálcio, tá bom? Então, não é que vai ter a mesma efetividade, né? Mas eu posso substituir. Então, a partir da estrutura atômica, explique o motivo. Qual o motivo? Ambos os elementos apresentam 2 elétrons de valência. Pronto, essa é a explicação. Ambos os elementos apresentam 2 elétrons de valência. Fazendo assim ligações em quantidades iguais. Fazendo assim ligações em quantidades iguais. Por isso que eu posso fazer essa substituição aqui. Tá bom? Então, letra A respondido. Letra B. Vamos aqui a letra B. Uma alternativa a sais de estronço no procedimento anterior para estudar a osteoporose é utilizar sais de cálcio radioativo. O isótopo 47 deste elemento, por exemplo, decai emitindo uma partícula beta e formando um elemento X. Baseado na equação de decaimento apresentada a seguir, dê o nome e o símbolo do elemento X. Tá, o que a gente tem que fazer, gente? Isso é uma questão de equação de radioatividade. Nós temos que igualar a massa de um lado e a carga, não é assim? A massa e a carga, tranquilo? De um lado igual comparado ao outro. No caso aqui, por onde a gente começa? Tanto faz, você pode começar pela massa, pela carga, não faz diferença. Vamos colocar aqui, ó, 47, que é a carga, aliás, que é a massa, perdão. Que é a massa. Inclusive aqui, galera, tem até, verdade, ó, vamos apagar aqui, porque tem até uma observaçãozinha aqui, ó, presta atenção. Se a gente for pegar essa questão, nós temos que tomar cuidado com a questão deles não estarem as unidades no mesmo lugar. Porque, por exemplo, no caso do elétron, a massa do elétron é 0 e a carga é -1. Que aqui ele está representando o beta pelo elétron. Tudo bem? Está representando o elétron, né? O beta pelo elétron. É a mesma coisa, certo? O que acontece? Se a gente for reescrever isso, a gente vai escrever aqui, ó, cálcio 2040 mais X, aliás, formando X, que tem uma massa A e uma carga Z. E o elétron, a radiação beta, ela tem uma massa 0 e uma carga -1. Se você reparar, a carga que ele deu para o elétron e para o cálcio, a carga e a massa estão em lado. Você tem que tomar cuidado com isso para você não colocar em lugar errado e não acabar fazendo a conta errada. Tudo bem? Você acaba fazendo a conta errada aí. Então, bora aqui, ó. O que a gente tem que fazer? Igualar massas e cargas. Então, vou igualar essa parte aqui de cima, que são as cargas. Então, vai ficar aqui, ó, 20 é igual a Z menos 1. E a gente tem que igualar aqui também, no caso, as
massas. As massas. Que nós vamos ter aqui 40 é igual a A mais 0. Por qual que a gente começa? Por qual ponto que a gente começa? Tanto faz. Pela que você achar que fica melhor para você. No caso, eu vou achar que A, que é a massa do átomo X, é 40, certo? E vou achar aqui que, no caso, a carga, o número atômico, vai ser Z é igual a 21. 21, se você for olhar na tabela periódica, é o escádio. Quem tem número 21 é o escádio. Tudo bem? Escádio. Escândio, né? Escádio, não é escádio mesmo. Escádio. Escádio. Beleza? Então pronto. É esse que vai ser o elemento aqui. Tudo bem? Ele perguntou qual é o símbolo. O símbolo vai ser SC. O símbolo é SC. Beleza? O símbolo do elemento é SC. Tá bom? Então, nós temos aí o elemento SC de número atômico 21. A gente descobriu aí. Tá bom? Esse vai ser o nosso elemento aí. Ok? Então tá bom, povo. Então tá bom. Respondemos aí a questão, né? Respondemos a questão. A letra A, nós vamos dizer, podemos falar que por estar na mesma família, eles têm que ter, né, o mesmo número de elétrons. É escândio, na verdade, né, gente? Tem um N, é escândio mesmo. Deixa eu falar, é escândio. Beleza? Então, por eles estarem na mesma família, eles têm o mesmo número de elétrons, né? Por estar na mesma família, tem o mesmo número de elétrons. Então, poderia falar que eles são alcalinos terrosos, portanto, compartilham o mesmo número de elétrons de valência e, consequentemente, fazem os mesmos tipos de ligações. Poderia falar isso, beleza? Né? É uma opção falar. Ou falar, não precisa falar da família, só falar que eles têm o mesmo número de elétrons já seria suficiente, porque você até amplia para outros elementos. Igual eu falei, poderia ser ferro, cádmio, zinco, entendeu? Então, poderia ser outros elementos aí, tá bom? Ok, então, povo. É isso aqui, então. Então, nós temos a nossa resposta aqui. E a letra B ficou o símbolo SC, que é o escândio, né? O escândio que tem número atômico 21, no caso aqui tem massa 40. Ok? Resposta, então, fica sendo isso aí. Ok, povo. Ok. Então, é isso aí, povo. É isso aí. Beleza, beleza, beleza? Então, simbora aqui, ó. Simbora aqui. Simbora aqui. Simbora.